O Cruzeiro conseguiu colocar o Lucas Silva em um grande clube do futebol mundial, que foi o Real Madrid. Então seria assim, o encerramento perfeito de uma história. Só que eu também tenho essa mesma sensação que o Caramujo. O Lucas tem uma relação muito boa com o Pedrinho gosta muito do Lucas Silva, então eu não me assustaria se o contrato dele fosse renovado para o ano que vem. Só que, na minha opinião, seria o momento de encerrar o ciclo, de preferência que venha o título para ser encerrado de uma maneira bem bonita. O Baú falou aqui, ó, se tiver que sair, que fique até a Recopa, onde tem Lucas Silva tem troféu. Isso é verdade, né? O homem é pé de coelho aí. O IRDS Santos falou que o Lucas Silva deve ficar, o Daniel Martins já foi no tchau, Lucas Silva. O Igor Leroy aqui, ó, o patrão falou que ia bancar a viagem, mas não falou como. Samuca TV vai em peso numa Kombi. É isso mesmo, Samuel? Gostei da ideia. O Foz do Iguaçu. O Matheus Oliveira mandou um comentário aqui que eu sei que vai ser abordado na live mais tarde, hein? Cruzeiro fez 7 gols no mata-mata. Todos foram feitos por jogadores que chegaram na janela. O Caio Jorge fez 4, o Matheus Henrique fez 1, Lautaro fez 1 e o Wallace marcou outro. Fora o Cássio monstruoso. Decisivos, né, Samuel? A janela ruim, né? Pois é, então, é por isso que eu comentei ontem, não pode ser nem 8 nem 80, né? A gente sabe que faltou pegar gente na janela, sim, faltou, mas quem chegou, eu acho que ainda vai produzir muito, vai ser muito útil nesse time do Cruzeiro, né? E a gente já tá vendo aí, Matheus Henrique, o Caio Jorge com 4 gols em 6 jogos na Sul-Americana, o Cássio tendo o papel de protagonista, né? Nesta ida para a final. O Lautaro já teve seus momentos de importância, e os outros vão ser úteis também, não tem dúvida nenhuma, e a cada janela ir melhorando, né? Subindo o nível, atacando carências e atacando sempre de um jeito mais positivo, né? Então, ontem o Pedro Lourenço estava aqui, veio acompanhar o jogo, e o Pedro, ele tem esse objetivo de estar na Libertadores, e a gente já falou algumas vezes sobre isso. Estando na Libertadores, meus amigos, não quer dizer que se não for para a Libertadores, o planejamento será tudo desfeito. Não, o Cruzeiro vai contratar bons jogadores de qualquer forma, mas indo para uma Copa Libertadores, você já tem uma nova gama de receitas aí que você não tem disputando a Copa Sul-Americana, né? Então, o Cruzeiro entraria numa Copa Libertadores muito forte e atacando carências aí de um jeito mais firme ainda na próxima janela. É isso, e o Caio Jorge chegou, 4 gols aí, né? O nosso artilheiro na Sul-Americana, tirando ele, é o Matheus, né? Que tem 2 gols. Então, assim, sendo muito determinante mesmo. O Vitor Xavier falou aqui, ó, o pessoal tem que entender que o Lucas Silva é o nosso Modric. Ele joga um tempo só, não podemos perdê-lo. Pode ser útil para certos contextos, né, Vitor? Para certos contextos ele ajuda. O Elton Vinícius, como ficam as datas dos jogos do Brasileirão contra Corinthians e Grêmio? Ainda não foram desmembradas, viu, essas rodadas, Elton. Então não dá para a gente saber ainda. Acho que depende do Corinthians estar ou não na decisão. Mas o jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, que está marcado para o final de semana 23 ou 24, ele tem uma tendência de ser antecipado, né? Até porque depois desses 2 jogos aí o Cruzeiro vai ficar um bom período sem jogar, então a CBF vai ter que fazer um ajuste aí para que no dia 23 esse Cruzeiro e Grêmio não vai poder acontecer nesse dia, tá? Porque a data Conmebol ela tem prioridade. O Eric Santana falou que o Caio Jorge ano que vem Acho que ele é adiado, né, não, Caramon? É porque eu acho que para frente é mais difícil. Depois, né, não? Eu também acho que é para depois, Emerson, porque o Corinthians e Cruzeiro inicialmente está previsto para o meio de semana, né? Provavelmente no dia 20. Acho que não vai ter uma alteração nesse sentido. E aí eu creio que o jogo contra o Grêmio passaria para outra semana, provavelmente no meio de semana, né? Após a decisão da Copa Sul-Americana. Entendi. É porque o Cruzeiro joga no dia 9 contra o Criciúma, depois só volta a jogar no dia 20, entendeu? Tem 11 dias aí. Por isso que eu falei da possibilidade de antecipação. Aí é data FIFA. Mas eles não ligam para isso, né, Samuca? Eles ligam só quando
quando precisa, né? Mas, de fato. Mas o Grêmio aí, no caso, cheio de jogador convocado, né? Não sei. Eu acho que o Fortaleza no ano passado aconteceu isso. Eles Não, é, anteciparam é um jogo. verdade. Por exemplo, esse aí que o Caio falou, dia 20, é uma tendência desse jogo ser 19, na terça. Só que a data Uhum, FIFA, se o Corinthians não aceitar, aí tem que ser ali na quarta-feira mesmo. certo, Porque a Conmebol ela quer que os times finalistas eles cheguem na quarta-feira em Assunção. perfeito. Entendi. E de fato o Cruzeiro e Grêmio que tá 24, né, com aquela data base aqui, dá para fazer no meio de semana, porque no meio de semana seguinte não tem jogo, né? A 35ª rodada, que então seria dia 27, por exemplo, sem problemas. E aí depois as três últimas rodadas que são numa semana só, né? Dia 1º, dia 4 e dia 8 de dezembro, três rodadas para fechar o Campeonato Brasileiro em sequência. O Antônio Luiz Júnior falou que acho que está havendo muito ufanismo para pouco futebol. Competimos melhor, é verdade, sofremos muito, mas o Lanús teve as melhores chances nos dois jogos. Comemorar sim, mas sem nos iludirmos. Ô Antônio, vamos comemorar mais. A gente não está se iludindo. A gente está na final, cara. Passamos, né? Sofrido, mas passamos. O Eric Santana aqui falando, Marcelino Moreno e Matheus Pereira ano que vem. Eu confesso que eu não acharia uma opção ruim, tá? E eu acho o Marcelino Moreno até melhor como ponta do que como 10, né? Eu acho que ele seria um jogador útil para se ter no elenco. E o Léo Gonçalves faz uma pergunta obrigatória. Quem que vocês preferem enfrentar na final, Corinthians ou Racing? Ontem na transmissão eu cheguei até a responder sobre isso. Não quero ficar em cima do muro, então assim, o adversário menos difícil para mim hoje seria o Racing. O Racing tem até a melhor campanha dentro da Copa Sul-Americana, conseguiu fazer um grande jogo na Neoquímica Arena, vem se dedicando inteiramente à Copa Sul-Americana, mas enfim, eu vejo o Corinthians em ascensão a partir do trabalho do Ramon Dias, tem também grandes valores individuais. É uma equipe que está acostumada a enfrentar o Cruzeiro, porque é uma equipe brasileira. Eu acho que é um fator que pode pesar de forma contrária em relação ao Cruzeiro, fora que teria aí uma espécie de clima de revanche em relação a 2018, né? Eu acho que o Corinthians seria um adversário mais delicado do que o Racing na decisão. Mas, enfim, não é uma questão de escolha, é só analisando cada equipe. Então, eu tenho uma leve preferência em enfrentar o Racing na decisão. Assim, o Corinthians, como o Caio disse, vive um momento de ascensão. Tem, tecnicamente falando, você olha para os jogadores que o Corinthians tem à disposição, são jogadores que tecnicamente são melhores do que os do Racing, e tem alguns jogadores acostumados a decisões. Então, tem também todo esse peso de revanche. O Corinthians, os torcedores do Corinthians tratam aquela Copa do Brasil como um roubo, né? E aí deixa lá para eles, mas é um sentimento deles de revanche para com o Cruzeiro e é um confronto nacional. Adversário que conhece mais o Cruzeiro do que propriamente o Racing. Concordo, e nessa aí eu vou na mesma linha que o Caio. Acho que eu preferia seguir aí contra times argentinos para quem sabe esse estigma desse ano permaneça na final e o Cruzeiro possa ser campeão em cima de mais um time argentino. Só que os dois times, e aí parte da torcida do Cruzeiro pode não aceitar, mas nesse momento eu vejo os dois times como melhores do que o Cruzeiro. Então o Cruzeiro, na minha opinião, não entraria nessa decisão como favorito. E aí, Samuca, tem preferência? Não, tenho não. Tenho não. Acho que o Cruzeiro já passou aí por uma caminhada aí que dois argentinos, pegou ali o Libertad no meio disso, que não foi jogo fácil também. Não será uma final fácil, obviamente, assim como não é para ninguém. Então, não vou escolher, não tem preferência não. Deixa aí, ninguém ficar sofrendo de véspera, não. Lá temos 20 dias aí de preparação. O que vier, tem que ir para cima para a gente buscar esse título aí, Caramujo.